Olá, senhores! Neste vídeo mergulharemos no intrigante mundo do desejo sexual masculino, onde os estereótipos frequentemente retratam os homens como seres obcecados por sexo. De livros a filmes, a sociedade tem perpetuado a ideia de que os homens estão exclusivamente focados no sexo e que eles veem os seres de luz como objetos sexuais, enquanto os seres divinos são consumidos pelo romance. Mas essa representação é verdadeira? Vamos explorar os mitos, as verdades e os perigos que cercam o desejo sexual masculino para respondermos a essa pergunta. Contrariando a crença popular de que os homens pensam em sexo a cada 7 segundos e que os seres de luz não pensam sobre esse assunto, um estudo realizado na Universidade Estadual de Ohio revelou que os homens têm em média 19 pensamentos sobre sexo por dia, enquanto os seres de luz têm em média 10. Além disso, o estudo sugeriu que os homens também pensam com frequência em comer e dormir. Naturalmente, os homens pensam mais em sexo do que os seres de luz, pois eles têm a libido mais alta do que a dos seres divinos. Isso acontece porque os homens foram programados para copularem com o maior número de fêmeas possível, e os seres de luz foram programados para sentirem um forte desejo sexual apenas com homens de alto valor genético. Contudo, podemos observar que, de acordo com o estudo citado anteriormente, os seres de luz também pensam em sexo diariamente. E claro, não podemos esquecer que os seres de luz também usam o sexo como moeda de troca e como uma arma manipulativa. Um outro estudo realizado em 2015 mostrou que os homens estão mais dispostos do que os seres de luz a se envolver em sexo casual. No entanto, uma reviravolta intrigante, ou seja, o jogo virou, quando surgiu no mesmo estudo uma mudança no comportamento feminino quando os seres de luz estavam em um ambiente mais seguro. O estudo demonstrou que a disposição dos seres de luz para se envolver numa relação sexual considerada casual aumentou em uma situação mais segura. Entendo essa situação mais segura como um local onde o ser divino possa copular e ter para onde ir caso algo dê errado e que consiga ter essa cópula sem ser descoberto. No vídeo que fala sobre ovulação oculta, eu citei o estudo The Evolution of Monogamy and Concealed Ovulation in Humans, que deixa claro o motivo pelo qual a ovulação dos seres de luz foi ocultada, o forte desejo que eles têm por homens de alto valor genético e que os seres humanos não são geneticamente fiéis. Os homens de alto valor genético despertam um forte desejo sexual nos seres de luz e com o mínimo de esforço. Algo que é impensável para os homens de baixo valor genético, que precisam se matarem para ter recursos e ou serem famosos para assim chamar a atenção de um ser divino. Podemos entender então que a maioria dos pensamentos sexuais que os seres de luz têm diariamente vem do contato visual com homens de alto valor genético. Isso pode ocorrer fisicamente, através de fotos, vídeos e etc. Voltando a falar dos homens, a libido masculina tem raízes em duas áreas cruciais do cérebro: o córtex cerebral e o sistema límbico. Essas regiões desempenham um papel fundamental no desejo e no desempenho sexual do homem, a ponto de a satisfação sexual poder ser alcançada apenas por meio de pensamentos ou sonhos. O córtex cerebral, responsável por funções superiores como planejamento e pensamento, influencia os pensamentos e a excitação sexual. Sinais originados dessa região interagem com outras partes do cérebro e nervos, acelerando a frequência cardíaca, o fluxo sanguíneo para os órgãos genitais e iniciando o processo de ereção. O sistema límbico, que engloba várias partes do cérebro associadas à emoção, motivação e desejo sexual, também contribui para a resposta sexual de um indivíduo. Não podemos esquecer também da participação do cérebro reptiliano. Outro fator que está ligado ao desejo sexual masculino é a testosterona. Produzida principalmente nos testículos, a testosterona desempenha um papel crucial em diversas funções do corpo, incluindo
o desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos, o crescimento de pelos no corpo, a massa óssea e o desenvolvimento muscular, o aprofundamento da voz na puberdade, a produção de espermatozoides e a produção de glóbulos vermelhos. Níveis baixos de testosterona geralmente estão relacionados à baixa libido. Os níveis de testosterona tendem a ser mais altos pela manhã e mais baixos à noite. Ao longo da vida de um homem, seus níveis de testosterona estão no auge durante a adolescência tardia e, em seguida, começam a diminuir gradualmente. A testosterona é um hormônio considerado masculino. Afinal, sua concentração no corpo do homem é de 20 a 30 vezes maior do que a no corpo feminino. Ao contrário do que a religião do Ocidente diz, a necessidade sexual masculina é maior do que a feminina por causa da programação biológica que os homens têm e não por causa de uma construção social. Senhores, respondendo à pergunta feita no início do vídeo, a ideia de que os homens estão exclusivamente focados no sexo e que eles veem os seres de luz como objetos sexuais, enquanto os seres divinos são consumidos pelo romance e quase não pensam em sexo, é um conto de fadas, uma imensa falácia criada pelos tradicionalistas e seu culto à dama. Vossas digníssimas, mais homens de alto valor genético, mais oportunidade, mais local seguro, é igual a chifres em vossas cabeças. Então, parem de fantasiar as coisas com base no que a sociedade vos conta. Ambos os sexos foram programados para pensarem na cópula e procurarem por ela. Os homens com o intuito de passar seus genes adiante e os seres de luz com a intenção de passar os melhores genes masculinos adiante. Agora que já destruímos mais algumas falácias que a sociedade nos conta, podemos fazer a seguinte pergunta: quando que um instinto natural se torna um perigo para nós? A resposta é simples: quando deixamos ele fluir sem pôr freios. Quando deixamos de agir como seres humanos e passamos a agir como animais irracionais. Não é porque fomos programados para copular com o maior número de fêmeas o possível que significa que realmente devemos seguir essa programação. Lembre-se que a natureza é amoral e ela não está nem aí para a nossa saúde. Existem muitos fatores que podem acabar com a vida de um homem que só segue os seus instintos, tornando-se hedônico e egocêntrico, como por exemplo as DSTs, problemas físicos, mentais, financeiros e espirituais. Seguir o instinto da cópula sem freio nos leva ao hedonismo, e este não faz mal apenas aos seres de luz, mas também a nós, homens. Várias pesquisas apontam que o índice de contaminações por DSTs só tem aumentado, e a grande mídia não fala nada a respeito disso. E por que a omissão da grande mídia a respeito desse assunto? Porque isso vem acontecendo principalmente por causa das ideologias que eles defendem e disseminam. Por só pensarem com a cabeça de baixo, muitos homens acabam abrindo mão da sua juventude e de muitas conquistas que poderiam ter na vida por causa de um filho não planejado, de uma espertinha, de problemas com o Estado por causa de relacionamentos fracassados, de se matar no fado da performance e etc. Temos também muitos casos de homens que perdem as suas vidas nas mãos de um marido enciumado, pois não souberam se controlar por terem a espiritualidade fraca e por não usarem o cérebro racional e acabaram se relacionando com um ser de luz comprometido. Senhores, o beijo de um ser de luz comprometido tem gosto de pólvora. Nunca se esqueçam disso. Os problemas ocasionados pela tentativa de saciar o instinto de copular com muitas fêmeas não atingem apenas o homem individualmente, mas também a sociedade como um todo. O instinto da dominância junto com o instinto da cópula faz com que tenhamos um certo comportamento de apatia com outros homens e um comportamento oposto em relação aos seres de luz.
ajudando assim a desenvolvermos um padrão emocional que gera o comportamento da indulgência patológica, assunto já abordado neste canal. Esse padrão é reforçado pela nossa experiência de vida e, ao recebermos uma recompensa por agirmos de tal maneira, nosso subconsciente cria um certo vício nisso. E quando menos esperamos, a indulgência patológica se torna um hábito. Consequentemente, isso é projetado em algo como a religião do Ocidente, o tradicionalismo, o protecionismo hipogâmico, o manginismo, o fetiche cuckold, a veneração ao feminino e tudo isso junto com mais outras coisas misândricas, formando assim o complexo ginocêntrico. Sim, senhores, o complexo ginocêntrico é de responsabilidade dos próprios homens, por causa do afrouxamento e da permissividade doentia deles para aumentar o acesso ao aparelho reprodutor feminino. É o seguinte pensamento: todos os homens são os meus rivais, então vou ferrar com todos eles, nem que eu vá me ferrar junto. Essa permissividade dos homens sempre existiu, mas ela se torna doentia em período de prosperidade econômica e ou estabilidade civilizacional. Assim, os homens que dominam uma civilização que vive em tais condições começam a permitir o ginocentrismo, que é o foco dominante ou exclusivo nos seres de luz, pois os dominantes almejam mais acesso à reprodução. É o instinto da cópula agindo sem freios. Então, senhores, vocês já aprenderam a controlar o instinto da cópula ou é ele que controla vocês? O instinto da cópula é necessário para a perpetuação de nossa espécie, mas assim como tudo na nossa vida, ele deve ser controlado. Controlar esse instinto não é algo fácil, pois ele é muito forte e chega até a iludir os homens de que o valor deles vem da quantidade de seres de luz que eles pegam. Ele também é o fator que mais dificulta um homem de alcançar o celibato voluntário, que é a melhor opção para o homem se livrar das garras dessa sociedade ginocêntrica e misândrica. Por isso, temos que reconhecer que os homens celibatários voluntários conseguiram um feito e tanto, porque é extremamente difícil controlar esse instinto. A sociedade tem utilizado esse instinto masculino como uma arma manipulativa em propagandas, eventos e etc. Parece mentira o que falarei agora, mas ao colocar um ser de luz lindo, neotênico e gostoso em uma propaganda de algo que é muito popular entre o público masculino, como carros, cerveja, jogos de futebol, lutas e etc., as chances de vendas e de uma maior audiência são aumentadas. É bastante comum encontrarmos seres de luz bem chamativos envolvidos com essas coisas. Por que será? É claro que as ideologias, os PUAs e os pseudos red pilados se aproveitam desse instinto masculino para fazer os homens ficarem presos a eles e de quebra lucrarem muito em cima deles. Isso é algo que vem sendo trabalhado há anos, e os homens que aceitam o que eles dizem se submetem a situações constrangedoras e a uma vida insalubre e infeliz. Muitos homens deixam de lado tudo o que eles podem deixar, inclusive a própria dignidade, para saciar o instinto da cópula. Senhores, viver para gratificação sensorial não é algo inteligente de se fazer, pois o prazer gerado por vivermos em prol dessa gratificação é curto, vem acompanhado com um caminhão de problemas e com o encurtamento de nossas vidas. A vida não é somente sexo, e muito menos esse ato deve vir em troca da nossa segurança, saúde e paz. Se gostaram do conteúdo de hoje, não deixem de se inscrever no canal, curtam e compartilhem com pessoas de mente aberta e até a próxima, senhores.